Olá a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e não perca nenhum de nossos conteúdos. Gostaria de falar com vocês a respeito da verdadeira Páscoa. Apesar de hoje em dia ter se tornado mais uma das datas comerciais, a Páscoa é a celebração anual da ressurreição de Cristo, a vida após sua crucificação e morte. Um dos elementos mais importantes da vida cristã é a renúncia. Precisamos, através da Páscoa, lembrar que a renúncia foi um dos principais elementos na vida de Jesus Cristo. Ele renunciou à sua vida, ele renunciou aos seus direitos, ele renunciou tudo para dar a sua vida em sacrifício, para nos reconciliar com Deus novamente, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 4, verso 25. O dia também é chamado de Domingo da Ressurreição. A palavra Páscoa está relacionada com a palavra leste, ou sua sigla em inglês, que naturalmente nos aponta para o nascer do sol, para novos dias e novos começos. Foi um novo dia, não só apenas um dia natural, mas ali a vida eterna através de Jesus Cristo estava sendo restaurada, estava sendo agora conquistada por Jesus Cristo, porque conforme nos diz as Escrituras, ele conquistou as chaves da morte e do inferno. Então, ali não era simplesmente uma vida, um dia natural, um dia normal, onde o sol estava brilhando, mas Jesus Cristo, o sol da justiça, estava brilhando para nos trazer não só vida natural, mas vida eterna. Para alguns, a Páscoa carece de todo significado, exceto secular. Para eles, a Páscoa é tempo de colorir ovos, escondê-los e fazer com que as crianças os procurem. É tempo de declamar o mito do coelhinho da Páscoa e aludir às suas contínuas escapadelas. É hora de distribuir doces, tirar fotos e comemorar na mesa da família. É um dia para marcar o início de uma nova estação e celebrar o rejuvenescimento da natureza e o esverdeamento da vegetação. Essas celebrações da Páscoa, se não vão além disso, são uma tênue sombra de seu verdadeiro significado. São tão vazias quanto um ovo de plástico, são tão vazias quanto um coelhinho da Páscoa de chocolate. Então, se as pessoas ficam só nisso, tratando isso apenas como uma data comercial, de comer chocolate, dar chocolate, ganhar chocolate, deixar de comer carne vermelha, se ficou nisso apenas, elas perderam o sentido verdadeiro da Páscoa, a importância, o significado da Páscoa. Porque a Páscoa é que o Filho de Deus pagou o preço por nossos pecados e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Para mais uma oportunidade, todos os dias temos mais uma oportunidade de se aproximar de Deus, de render as nossas vidas a Ele, de ser perdoados de nossos pecados, um novo recomeço para cada um de nós, que falhamos, que pecamos, poder agora, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ter agora esse caminho de volta para a presença de Deus. Mateus capítulo 28, texto bem conhecido para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que amam a sua palavra e guardam este evento e dão toda essa importância a este acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo. Nós encontramos lá em Mateus 28, versos 5 e 6, o seguinte texto: Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ele já não estava mais na tumba, tinha ressuscitado. As primeiras mulheres que chegaram ali encontraram a tumba vazia. E elas foram informadas que
Jesus, que foi crucificado, ressuscitou. Isso, sempre que cada filho de Deus, cada pessoa temente a Deus lê esse texto, isso lhe traz, claro, um sentimento especial no coração. Mais ainda do que voltar a 2000 e poucos anos atrás, a este acontecimento, a este evento marcante para a Igreja de Jesus Cristo, para o Evangelho, é saber que Jesus Cristo tem ressuscitado na sua vida. Você pode dizer que Jesus ressuscitou na sua vida? Ou, ao contrário disso, ele está morto? Aí você me pergunta, mas como Jesus pode estar morto na minha vida? Como ele pode estar ainda, apesar de ter ressuscitado já há 2000 anos e pouco, como ele pode estar morto na minha vida? Ele pode estar morto na sua vida quando você o rejeita. A partir do momento que você tem fechado as portas do seu coração, da sua casa para ele, a partir do momento que você tem negado a palavra dele, que você tem rejeitado, desobedecido, ignorado, então isso faz com que na sua vida ele permaneça morto. Assim como Israel, naquele tempo, crucificou a Jesus, você pode estar crucificando ele novamente. Você pode estar rejeitando ele novamente. Então eu quero chamar a sua atenção para esse verdadeiro significado da Páscoa, porque lá Jesus ressuscitou, e isso aconteceu na vida de cada verdadeiro cristão que o sucedeu, que veio após a ressurreição de Jesus. Nós temos um marco, registro de Atos 2, onde o Espírito Santo desceu naquelas 120 pessoas, e a partir delas outras pessoas foram recebendo. Aquilo foi a demonstração da ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo foi a demonstração que aquele Jesus estava vivo, portanto, aquelas pessoas estavam levando essas boas novas adiante, estavam levando esta vida adiante, o Espírito Santo nelas, provando que aquele Deus estava vivo, que não ficou só na história, na conversa daquelas mulheres, que de acordo com a cultura daqueles dias, as mulheres não tinham voz, não era dado tanta importância ao que as mulheres falavam. Então, se ficasse apenas no relato daquelas mulheres, no testemunho daquelas mulheres, talvez aquilo não iria adiante. Mas Jesus não só apareceu para eles, como também cumpriu a sua promessa de voltar e estar neles através do Espírito Santo. A partir do momento que eles foram obedientes e aguardaram o cumprimento da promessa em Jerusalém, no cenáculo alto. E hoje, a igreja lembra desse evento, a Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E será que a igreja hoje não está crucificando Jesus novamente com seus atos? Quando Jesus vem e diz A, a igreja diz B, a minha igreja diz assim, o meu pastor diz assim, mas e a Bíblia como diz? Nós olhamos para as igrejas hoje, o evangelho dos nossos dias, comparamos isso com as Sagradas Escrituras, vejamos o quanto está distante, o quanto está diferente. Mas nessa época as igrejas marcam cultos, eventos, encontros comemorando a Páscoa. Mas qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Pecadores arrependidos, dispostos a renunciar às suas próprias vidas, dispostos a renunciar às suas vidas pecaminosas, de prazeres momentâneos e terrenos, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para uma vida eterna, para uma vida transformada, para uma vida mudada, onde não mais vivo eu, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Isso é Páscoa.
Mas voltando nos dias de Jesus, ele provou o que ele era. Qualquer um poderia morrer, mas se necessita de Deus para ressuscitar. Em sua vida, ele parecia Deus, ele pregava como Deus, ele curava como Deus, ele agia como Deus, ele era Deus. Ele provou na manhã de Páscoa que ele era Deus. Ele era mais do que homem. Ele não era apenas um profeta, né? Ele era um homem, embora ele fosse mais do que um bom homem, ele era Deus. Pois ele provou. Agora, esse havia sido um dia muito exaustivo, muito nervoso, foi um dia incomum. Nós encontramos Jesus aqui subindo para Jerusalém, pronto para participar da Páscoa. Na Páscoa era onde o cordeiro pascual era morto, e o sangue era espalhado sobre o propiciatório para expiação para o povo. Ele tinha vindo de Betfagé e tinha vindo ao topo do Monte das Oliveiras, abaixo do qual está outra pequena colina onde Jerusalém foi construída. E assim que ele olhou, sabia que esta era a sua visita final. Este era o tempo quando ele seria entregue nas mãos de homens pecadores e eles o matariam. Ele teria a morte mais horrível que algum mortal já teve. E seria sepultado. Ele seria traído pelos seus, alguns dos que estavam bem ao lado dele. E ele, sendo Deus, sabia o que estava em seus corações e sabia desde o princípio quem o trairia. Sabia que aquele homem estava com ele, qual se assentava ao seu lado, contava seu dinheiro para ele e assim por diante. Sabia que aquele homem o trairia. E sabia que uma cruel cruz romana esperava por ele lá. Ele sabia que sua água em seu corpo e sangue de seu corpo se separariam. E que o sangue cairia de sua testa, grandes gotas como suor. Ele sabia que tudo isso estava diante dele. E ele de pé lá no monte olhando sobre Jerusalém. Você pode tentar imaginar esta cena. Mas o que Deus quer de nós hoje? É muito bom nós voltarmos àquele evento, em memória, lembrar de todas estas coisas. Isso nos traz um sentimento, compunge os nossos corações. Mas todo mundo aparece na Páscoa, isto é tudo. Compram gorros novos e roupas novas. E o que isso tem a ver com Cristo? E haverá milhões de dólares que serão gastos neste ano. Amanhã, no campo protestante de lírios, grandes e lindos lírios, cada membro chega e o coloca sobre o altar. Deus não se importa com lírios no altar. Ele quer você no altar. Não é o lírio. Não é seu sacrifício. É você quem tem que estar no altar. Esta é a diferença. Colocando o que Deus requer no altar. É você. Isso está na mensagem A crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. 3:4:53 no parágrafo 115. Se houver aqueles aqui esta manhã, Senhor, que nunca nasceram de novo, que não conhecem a experiência de viver com Jesus na vida ressurreta, na nova vida, onde as velhas algemas e todos os desejos das coisas do mundo se desprenderam e não sabem o que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo move sobre eles hoje, sopra para dentro do ser deles vida imortal, e que os sinos de alegria do céu possam saltar nesta Páscoa, uma época de Natal, hoje, e que eles possam ir e serem novas criaturas em Ti. Ide dizei aos meus discípulos, 5:4:53, parágrafo 314. Por que falando de Natal aqui? Falando de nascimento, falando de nova vida e uma vida eterna. Não é isto que você deseja? Essa vida aqui é passageira, curta. Mas Deus tem uma vida eterna para então que a verdadeira Páscoa possa acontecer na sua vida. Você possa assim olhar
para trás, lembrar deste evento tão importante, tão magnífico, de Jesus Cristo sendo crucificado, mas ressuscitando, mais vivo. E a prova disso, que Ele esteja vivo na sua vida, que você esteja provando para o mundo hoje que Jesus Cristo vive através de você, através desta verdadeira Páscoa. Não mais você, mas Cristo vivendo em ti. Não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.